E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, galerinha, o primeiro ano tá deixando a desejar e eu confio em vocês. Então, bora lá, bora dar uma sacudida aí nas turmas do primeiro ano. É, Nesta aula, que é o vídeo 6, nós vamos estar na nossa última aula do terceiro bimestre. Então, galera, tem muita galerinha aí atrasada, corra atrás. E essas explicações vocês vão estar respondendo as últimas questões da apostila, que é a questão 11 e 12. E nesta aula nós vamos conhecer aí um pouquinho sobre a formação dos estados modernos, que ainda é na Idade Moderna. A divisão da história. Da Idade Antiga até 1476, Idade Média até 1453, Idade Moderna até 1793 e a Idade Contemporânea até hoje. Então, a divisão, né, da história, em 1473 é a Idade Antiga, até 1476 é a Idade Antiga. A Idade Média, ela aconteceu até 1453. A Idade Moderna foi até 1789. E a Idade Contemporânea, né, é o que nós vivemos até hoje. Então, isso aí foi a divisão da Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna e a Contemporânea, que é até os dias de hoje que nós vivemos. O fim da Idade Média. Para entendermos a formação do mundo moderno, é necessário analisarmos rapidamente as características do mundo medieval. Então, para poder entender um pouquinho mais a formação desse mundo moderno, né, nós precisamos aí fazer uma breve análise do mundo medieval. E com isso nós vamos estar observando aí algumas características. Alta Idade Média foi do século V ao século X. A Baixa Idade Média do século XI ao século XV, certo? Então isso aqui, ó, galerinha, é importante você identificar essas datas, que a Idade Média, a Alta Idade Média foi do século V ao século X e a Baixa Idade Média do século XI ao século XV. Beleza? O mundo moderno. A formação dos estados nacionais, o absolutismo, as grandes navegações, o renascimento cultural e científico e a reforma religiosa. Então aqui foi um dos momentos, né, em que se destacou o mundo moderno, que foi a formação dos estados nacionais com o absolutismo, as grandes navegações, que nesse período nós vimos muito aí sobre as grandes navegações, o renascimento cultural e científico e a reforma religiosa. A origem dos estados nacionais. O contexto histórico. A crise feudal, ela foi do século XIV ao século XVI. Então vamos aí fazer uma análise aqui, ó. Na Idade Média, nós tivemos a transição para a Idade Moderna. Então, da Idade Média ocorreu a transição para a Idade Moderna. Então, vamos lá nos pontos que mais se destacaram. A sociedade estamental, a centralização política, o mercantilismo, a reforma protestante e o renascimento cultural. Então, cada um desses tópicos aqui, nós já estudamos. Então, isso aqui foi a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E esses pontos foram os que mais destacaram.
Isso, né, que foi, isso aqui foi parte para o acontecimento dos Estados Nacionais. Os Estados Nacionais. A crise feudal e a expansão pré-capitalista ou mercantilista. Aí vem a burguesia. Aí da burguesia tem aí a expansão comercial e a limitação do poder da igreja. Aí depois, o que acontece? Aconteceu a aliança entre o rei e a burguesia. O rei é a unificação política e administrativa do reino, que sempre quem manda é o rei. Então o rei, ele é o quê? Ele é soberano. A burguesia funciona a burocracia estatal e estruturou e manteve o exército. Então, na burguesia, aconteceu que financiou a burocracia estatal e estruturou e manteve o exército com a burguesia. Aí o rei dominava, né, a burguesia e com isso manteve a burocracia estatal e estruturou e manteve o exército. Aí com isso, o que viabilizou isso aqui para a monarquia nacional? Então, unificando as leis, com a unificação das leis, a criação de unidades monetárias, a criação do sistema de pesos e medidas, a contratação de funcionários públicos. Com essas funções, com esses decretos, foi o que viabilizou, né, a monarquia nacional. Então teve todos esses processos aqui, ó, para viabilização da monarquia nacional. Isso tudo, né, não esquecendo vocês que isso tudo foi parte da transição para os estados nacionais. Então aconteceu toda essa estruturação. O absolutismo. O absolutismo monárquico teve o poder real, o poder hereditário, o poder divino, o poder absoluto e o poder centralizado. Então, isso aqui foi dentro do absolutismo monárquico. O poder real, hereditário, divino, absoluto e centralizado. Os fundamentos teóricos. Então, esses fundamentos teóricos. Em Maquiavel, não havia limites estéticos ou morais para o poder do soberano. Então, Maquiavel dizia que não havia limites estéticos ou morais para o poder soberano. Jean Bodin e Jacques Bossuet, é o direito divino dos reis. Aí, para esses caras, o que acontece? Eles alegam que o direito divino dos reis. Thomas Hobbes. O homem é um lobo do homem. Então, para Thomas, o homem é o lobo do homem. E os livros, né? Esses livros que teve aí grande importância de Maquiavel foi O Príncipe, Jean Bodin, A República, Thomas, Leviatã e Jacques foi A Política segundo as Sagradas Escrituras. Então, isso aqui foi os que mais destacaram, né, galera, dentro do absolutismo. Lembrando que essas mudanças, essas estruturas aqui, se deu no absolutismo. Absolutismo monárquico. Então, é o controle total sobre os poderes representativos locais e religiosos, que isso engloba o poder absoluto monárquico da monarca, a submissão da nobreza
né, sobre esse poder absoluto, a formação de um exército estatal centralizado, submetido ao poder absoluto, a sacralização e a exaltação ao rei, no poder absoluto, intolerância religiosa, né, no poder absoluto, e a centralização administrativa também no poder absoluto, que isso aí se torna o controle total dos poderes nos representativos locais e religiosos. A formação dos Estados Nacionais. Então vamos lá. Em Portugal, o que aconteceu em Portugal? Condado portugalense, 1139, que foi em Portugal, a dinastia de Borgonha, que deu início à centralização do poder, o crescimento das atividades comerciais, a revolução dos avis, a aliança da coroa com a burguesia, a ascensão de Dom João I, a consolidação nacional, Dom João II, a monarquia, a monarquia absolutista e a consolidação do poder marítimo e comercial. Então, esses aqui em Portugal, né, foi os principais tópicos para a formação dos Estados Nacionais. Na Espanha, a Guerra de Reconquistas, a gênese do Estado espanhol, o reinado de Fernando e Israel, a consolidação do Estado, o fortalecimento da monarquia, a expansão marítimo e comercial. Aqui foi os pontos importantes que se deu na Espanha, né, durante a formação dos Estados nacionais. Na França, teve no século XIII a dinastia capetingia, a formação do Estado francês, a centralização do poder real, a Guerra dos 100 Anos, o nacionalismo de Joana d'Arc, o absolutismo real. Então, esses aqui foram os pontos importantes, né, que teve forte influência para a formação dos Estados Nacionais na França. Agora vamos conhecer aqui um pouquinho na Inglaterra. No século XI, Guilherme da Normandia, o primeiro rei inglês, a criação dos condados, Henrique II, a formação dos estados inglês, a centralização e o fortalecimento real, a constituição de um exército nacional, Ricardo I, a participação nas cruzadas, o crescimento econômico, o fortalecimento da burguesia e João Sem Terra, a Carta Magna que limitava o poder real e liberdade política. Então, isso aqui foi os principais acontecimentos, né, para a formação dos Estados Nacionais. Então, aqui, ó, eu destaquei bem aqui para vocês os pontos que influenciou em Portugal, na Espanha, na França e na Inglaterra. Tranquilo, galera? O mercantilismo. Mercantilismo, conjunto de práticas e ideias econômicas do período moderno nos séculos XV e no século XVIII nos países europeus. Então, ele é o quê? O que é o mercantilismo? É um conjunto de práticas e ideias econômicas no período, que se deu no século XV ao século XVIII nos países europeus. Então vamos lá aí com algumas características do mercantilismo. No metalismo, a riqueza do Estado com o acúmulo dos metais, isso no metalismo. Intervencionismo. No intervencionismo, o controle estatal da economia, a balança do comércio favorável. Exportar mais que importar. Então, para eles, a balança do comércio favorável era exportar mais que importar. Então, para eles era mais proveitoso exportar do que importar.
no protecionismo, o aumento das tarifas alfandegárias para os produtos importados. Então, por isso que eles não queriam, né, tanta coisa importada, eles preferiam importar do que exportar do que importar. Monopólio, direito exclusivo dos reis sobre a economia. No colonialismo, a exploração das colônias através do mercantilismo. Então, dentre as características do metalismo, intervencionismo na balança do comércio favorável, protecionismo, monopólio e no colonialismo, foi, né, as principais características, né, do mercantilismo. Apoia os negócios e a burguesia. Isso aconteceu no Estado absolutista e sustentava o quê? A nobreza, que foi o mesmo que o mercantilismo. Que qual foi o objetivo? No metalismo, o entesouramento dos metais preciosos e o fortalecimento do poder real. E quais foram esses meios? No protecionismo, que eu falei para vocês, no colonialismo, na pirataria, na balança comercial favorável. Então, esses aqui, ó, foram os meios, né, que o mercantilismo teve. E aqui foi os objetivos que o mercantilismo teve. Expansão marítima do século XV ao século XVI. Quais foram essas causas? A busca de especiarias das Índias, a busca dos metais preciosos, a tentativa de romper o monopólio comercial das cidades italianas, a expansão da fé cristã que justificava. E quais foram as consequências? Aqui, galera, foram as causas, o que causou, né? E aqui nós vamos ver as consequências. O deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, do Oriente para o Ocidente, a ampliação do comércio em escala mundial. Então, isso aqui foi o que? Foi as consequências que teve com essa expansão marítima. Itália, o berço do Renascimento. O que foi o principal motivo aí da Itália ser o berço do Renascimento? O desenvolvimento comercial, o desenvolvimento urbano, contato com os árabes e bizantinos, que foi a retomada das obras clássicas perdidas na Idade Média. Então, isso aqui foi o que? Foi o que mais se destacou no Renascimento. E os fatores da decadência do Renascimento. A expansão marítima, decadência do comércio mediterrâneo, contra-reforma, as perseguições movidas pela Igreja Católica. Então, isso aqui foi o que? A decadência do Renascimento. A reforma religiosa no século XVI. O movimento religioso que deu origem a novas religiões cristãs, né? Que foi no Ali, Sul e Inglaterra. Na Suíça, na Alemanha e na Inglaterra, que foram as principais. E quais foram essas causas? A corrupção do clero, a venda de indulgências, a venda de relíquias sagradas, a venda de cargos no clero. Burguesia versus condenação do lucro. Monarquia nacional versus poder clerical mais terras. Então, aqui, as monarquias nacionais versus o poder, né? Que é onde o poder clerical, que brigavam, né, pelas quantidades de terra. Então, isso aqui foi o que foram as causas. Reforma. A luterana. Onde? Na Alemanha. Qual foi o líder? O Lutero. E o apoio de interesses? A nobreza de terras da igreja. Então, isso aqui foi quando teve. Agora vem a reforma
a reforma anabatista, que foi também na Alemanha, que o líder foi Thomas, e qual foi o apoio deles? Os camponeses e a revolta antifeudal. No calvinista, a reforma, onde que aconteceu? Na Suíça, na Holanda, na Inglaterra e na França. Então aconteceram nessas 4 cidades. E o líder era Calvino. E a burguesia, o apoio era os interesses e a justificativa do lucro. Anglicana, desculpa galera, anglicana, a reforma, e onde que aconteceu? Na Inglaterra. E qual foi o seu líder? Henrique VIII, e o apoio, o reforço do absolutismo. Então, gente, eu coloquei aqui, ó, bem especificadinho para vocês, para não ter dúvida. Contra-reforma ou reforma católica. Medidas da Igreja Católica para conter o avanço protestante na Europa. Então, o que teve aí de importante? O Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563, com a reafirmação dos dogmas, seminários e catequese. A Companhia de Jesus Inácio de Loyola, que teve a educação e a catequese, e os tribunais do Santo Ofício da Santa Inquisição. Então, isso aqui, gente, foram uns fatores importantes que se destacaram na Contra-Reforma ou na Reforma Católica. Galera, então veja bem, com essas explicações que eu coloquei de uma forma aí bem simples, clara e objetiva, para que vocês não fiquem com dúvidas. Mas se tiver dúvida, é só me chamar, tá, no WhatsApp, que eu vou estar à disposição de vocês. E tenha um bom sucesso aí nos seus estudos, que consigam fazer todas as atividades, e aqueles alunos que não fizeram, corre, faça a sua. Até a próxima.